minha gente, sejam bem-vindas a mais uma aula, né, do nosso curso Comida de Pensar, nosso sexto encontro, é isso? Sexto encontro. Hoje seria a nossa conversa com a Tainá Zanetti, a nossa pesquisadora de gastronomia, que faz uma colaboração, participação especialíssima no Comida de Pensar, desde o seu início, trazendo um pouco sobre o tema gastronomização e gourmetização, que é um tema muito interessante da gente confrontar nesse momento. Como nasceu Martina, filha dela, Super Martina, a gente já falou aí com vocês, a gente não teve essa aula ao vivo. Então a gente vai tê-la gravada, vocês vão poder desfrutar de muita coisa, a fala dela é muito legal. Eu sei que vocês vão se amarrar, tá? Então mandem questões depois, sem problema nenhum, que eu tento ver com ela no momento oportuno da gente poder respondê-las. Mas não tem problema para o nosso curso, tá? Para a nossa dinâmica, a gente antecipar essa aula, até porque algumas vezes no curso, por conta de agenda, eu precisei fazer nessa sequência que a gente está fazendo agora. Tá? Então, a aula da Tainá viria depois dessa. Tá? É porque essa é uma aula que normalmente ela é o que eu digo que tem mais coisa, não inédita, né? Mas mais coisa menos, digamos, menos desenvolvida, né? Acerca da relação da comida com os outros temas que a gente está abordando. Curiosamente, é justamente o tema sobre o qual me debruço no meu projeto de doutorado, em fase de escrita neste momento. Então, comida e cultura, saiu cultura, foi mal. Depois eu arrumo aqui. Filosofia e estética do gosto. São esses os dois temas que a gente vai tratar na aula de hoje, dentro desse módulo 2, que é o módulo A Comida Fala, Comida e Comunicação. Então, veja, meu olhar da filosofia e da estética, eles passam pela comunicação. Até porque eu acho que é muito complicado a gente discutir estética e filosofia dentro do comer sem passar pelo comunicar. Né? Eu acho que são duas coisas que estão intrínsecas. Beleza? Pois o Comida de Pensar hoje vai abordar este tema, meu pessoal. Vejam aí. Tá, tá. Filosofia e estética do gosto. É meio esquisito, às vezes, pensar em filosofia e estética quando a gente fala de comida. Muitas vezes porque a estética dentro da gastronomia ela foi relegada aos aspectos visuais. E aí a gente vai falar hoje por que isso é um problema. É um problema epistemológico mesmo, tá? Problema de compreensão. Não é um problema você falar, né? Usar isso no vocábulo popular e tudo mais, mas a gente vai aqui confrontar este problema. Esse é o dia que a gente fala sobre iPhone e depilação brasileira, a famosa Brazilian Wax, né, ou depilação total, vai entrar no nosso campo de assunto dessa aula de hoje. Para começar, eu gosto de fazer sempre aquela minha linha do tempo, né? Só para a gente poder dar uma contextualizada no tempo e no espaço da história, acerca, neste caso, de estética principalmente, e de como que a filosofia, a estética sendo um campo, uma disciplina, né, filosófica, como que ela dá conta da relação com a comida ao longo da história. Veja, a filosofia dentro da gastronomia, ela chegou muito tarde. Ela chegou muito tarde a esse debate, entende? E aqui a gente vai entender por que e como que chegou muito tarde. A ponto de os últimos estudos que a gente vai ter, os primeiros estudos que a gente vai ter, que diretamente relacionam comida e filosofia de uma forma frontal, né, de uma forma primária, vão vir apenas nos anos 90. Ou seja, para fins de, de produção do conhecimento acadêmico na área de humanas, isso é muito tempo. Então é muito tarde, de fato. Começando pela estética grega, a gente vai se ater, vocês vão perceber, a gente vai se ater a essa tradição que é grega, greco-romana, né, europeia. Por quê? Por dois motivos. Um, porque a nossa cultura ela foi fundada, né, sob essas noções, né, de estética e de tradição gregas, principalmente. Ou seja, a cultura ocidental como um todo.
né? E eu não tenho acesso, ou eu não consegui ainda, né, me debruçar nos estudos de uma estética que seja centrada no espírito estético oriental, ou então que seja afrocentrada, né? Muito embora eu já traga isso, né, nesse curso. Ou seja, na aula anterior que a gente fez, nas últimas 2 aulas, na verdade, que a gente fala sobre as brasilidades, sobre a afro-latinidade, na verdade, a aula retrasada, desculpa. Ela já é uma aula que a gente está falando sobre estética, entende? Porque vocês vão entender, a concepção de estética ela é muito mais abrangente do que o que os olhos dão a ver. Veja, para a gente poder fazer esse pequeno caminho, a gente vai começar em Sócrates. Sócrates, então a gente vai voltar bem assim, né, a filosofia antiga, né, grega. Para Sócrates, não interessava à filosofia discutir questões ligadas ao palato. Simples assim, acabou, sem discussão. Então você tinha, dentro da própria tradição filosófica, uma tradição que é a tradição socrática, muito importante para a construção do imaginário ocidental, ela mesmo parte do pressuposto de que gastronomia, comida, né, possui um lugar na fisiologia ou no hedonismo, como vai reconhecer Epicuro mais em frente. Para Platão, a proposta estética ela prestigiava apenas e sobretudo, mas na maioria das vezes exclusivamente, a visão e a audição. Os sentidos da visão e da audição, elas ocupam, né, a percepção artística objetivamente para Platão. Então, na ótica platônica, só se era belo ou só se podia ter o reconhecimento estético se fosse as faculdades despertadas aos eventos despertados pelas faculdades do olhar e do ouvir. Então, a música, a literatura, a pintura, né, isso passava a ser considerado, então, objetos de apreciação estética. Então, a gente não está falando só de arte. Inclusive, a natureza era muito considerada por essa turma como um lugar de percepção artística objetivamente, porque a natureza ela carrega o belo. Aristóteles ele consegue dar uma contribuição um pouco maior em seguida, quando ele abre essa discussão estética para a poesia, para a noção do poético. Então, a poética aristotélica ela permite uma abertura ao sensível. E aí que é a grande chave de que a gente começa a entender sobre estética. Estética nada mais é do que o estudo das sensibilidades, o estudo do sensível. É a disciplina que vai tratar, então, do que a gente sente, dos sentidos. Então, Aristóteles ele abre essa possibilidade e Epicuro é o camarada que finalmente consegue dar uma centralidade no comer, no beber, com o prazer estético. Mas ele faz ligado muito mais ao próprio hedonismo, a própria ideia do prazer, sabe? Não é uma centralidade do pensamento que seria ou que contribuísse assim de uma forma direta, digamos, a reconhecer a comida como um campo estético, sabe? Então Epicuro, inclusive, foi considerado o pai dos foodies, né, que o pessoal chama hoje, porque ele foi o primeiro foodie, né, dentro dessa categoria, porque foi um camarada que usou a comida como um lugar de pesquisa e de pensamento, né, a partir dela. Tanto é que você tem um site, né, o Epicurus, né, que é um site em inglês, que leva o nome do Epicuro, em inglês, que é um site de gastronomia. Então, vocês vão perceber, quem não sabia ainda, ou quem não tinha feito essa ligação, vai perceber que há muitas menções a Epicuro ao longo da história. Os próprios autores que eu uso hoje, eu parto de autores que já usaram o Epicuro, então eu não vou direto lá na fonte, tá? Na minha pesquisa. E a nós também não vai interessar muito, né? Porque a gente tem autores que contribuíram muito já para talvez satisfazer, né, o que a gente podia compreender ou retirar do Epicuro. Em seguida, a gente vai ter, e aí a gente já está passando da Idade Média, a gente vai ter um salto ali com Kant,
e o David Hume, que vão pensar muito as categorias do belo, do chamado belo. O que é o belo, pessoal? O belo, para Kant, seria essa florzinha rosa. Quem já fez, né, letras, comunicação, né, nas áreas das humanas, provavelmente já teve que se deparar com essa discussão sobre o belo. Né? Não sei se na tradição de vocês chegou já a se usar nessa abertura para esse debate filosófico do belo dentro dos cursos que não sejam desse nicho. Pois Kant foi o camarada que eu acho que melhor conseguiu traduzir a ideia do belo a partir justamente do exemplo que ele dá da rosa vermelha, que está aí ilustrando o nosso slide. A rosa vermelha, para Kant, ele vai representar a dualidade, né, da nossa percepção entre constatação e juízo, entre sentidos objetivos e sentidos subjetivos. Então, esse é a grande sacada do Kant, que somada à sacada de Hume, que aí eu acho brilhante, ele vai trazer o sentimento estético. Então, ele propõe então algo um pouco mais além da divisão em categorias de Kant, né, para a gente poder pensar sobre estética. Mas Kant ele fala o seguinte: a flor rosa, a rosa vermelha, perdão, a rosa vermelha é bela. É bela objetivamente por quê? Ela objetivamente é bela porque ela carrega determinados atributos. Quais são eles? Ela é vermelha, ou seja, ela tem uma cor, ela tem um formato, sabe? Ela exala um odor, se a gente for reivindicar também outros sentidos, né, para além da visão e da audição, né, para a percepção estética. E eu ainda incluiria o tato, né? A rosa tem espinhos. Então, assim, ela é uma beleza até certo ponto, né? Porque se a gente for acessá-la pelo tato, ela pode gerar uma repulsa, né? Gerar um choque que viria a contradizer, né, a noção de belo. Mas Kant não vai por aí, tá? Ele usa apenas para ilustrar isso. Esse é o sentido objetivo da constatação. Essa rosa é bela porque ela é vermelha, porque ela tem pétalas. Então, a partir da constatação, ele descreve essa rosa. A outra parte cabe aos sentidos subjetivos. Então, sentidos subjetivos vão poder te dizer por que de fato essa rosa é bela a partir, então, do exercício do juízo. Perdão, gente. Então, a partir do exercício do juízo, decide-se, essa rosa é bela por quê? O que a faz bela? A faz bela porque a rosa é um símbolo de. Ou então, é bela porque eu acho. Porque eu estou vendo ela e, para mim, ela demonstra uma beleza. Então, você começa a sair do campo materialista objetivo para o campo dos sentidos subjetivos, no qual há a grande discussão sobre gosto, né? Se gosto se discute, se não discute. E o gosto, gente, era uma coisa que até então, até Kant, até ali, nesse momento que Kant divide, né, essa tradição filosófica, o gosto era uma expressão que dizia respeito apenas ao paladar, apenas para se referir objetivamente, aliás, ao paladar, como gosto. Isso tem gosto de, né? Coisas que têm gosto. Então, gosto ele não era uma categoria analítica. Isso aí vai vir com o século XVIII, principalmente. No século XVIII que você vai começar a ter esse entendimento, esse deslize semântico do gosto como uma categoria de apreciação e de juízo de valor. Então, gosto passou a dizer que é de bom gosto uma determinada arte, é de mau gosto determinada expressão. Então, você começa a atribuir o gosto para ser justamente a ponte de definição ou de separação entre juízos. Então, a partir daí, a gente começa todo aquele papo que vai redundar nessa máxima do gosto se discute ou se não se discute, né? Enfim, depende. Tá? Eu já fui do time que falava que gosto não se discutia, depois eu fui do time do que o gosto se discute, e agora eu sou do time que o gosto pode ser discutido sim, depende do que você quer dizer com gosto. Entendeu? Então a gente acrescenta mais uma problemática além, né, para a gente poder tentar interpretar ou
ou reconhecer, ou saber o que é de fato esse tal de gosto. Pois logo depois de Kant, em seguida, e aí a gente já entra, né, no século XIX e vai já caminhando para o século XX. No próprio Rumi, né, ele vai entender a importância dos padrões de gosto, né, e ele vai entender, e é o Rumi que vai reivindicar o gosto paladar como uma habilidade, né, fundamental para a gente também partir para algumas decisões, para algumas concepções de valores. Mas principalmente para Rumi, ele ainda estava baseado nessa cultura, principalmente visual, de que havia padrões de gostos pelo qual você podia se diferenciar. Gostos estéticos, ou seja, o gosto, nesse caso, visual. Né? E isso agrada a fulano ou a cicrano. Você passa a poder exercer julgamentos morais e estéticos a partir da concepção de gosto, segundo Rumi. Então, você tem um rompimento total dessa lógica. Na verdade, não é um rompimento, né? Uma abertura dessa lógica a partir de Wittgenstein. Wittgenstein ele vai convocar Aristóteles novamente para a jogada, para a conversa. Então, ele vai partir dessas bases aristotélicas para lançar uma ideia sobre o poético, e o Wittgenstein vai trabalhar já com categoria de gosto no sentido da percepção do palato, do olfato, a participação do tato na percepção estética. Ele não se aprofunda muito, objetivamente, digamos, nesse entendimento, porque a gente está falando de uma cultura ainda que não tinha essa ideia de restaurante ou de comida, né, como um comércio de fato. Veja, na época de Wittgenstein, gente, nossa, para falar dele, você já tinha, né, os cafés, você já tinha restaurantes, mas a papel que desempenhavam na sociedade, os restaurantes, os cafés, não eram, as tavernas, né, não eram o mesmo que se desempenharia ao longo do século XX, conquistando, então, um status junto ao do setor de hospitalidade. Na verdade, sempre foi, né, do setor de hospitalidade, mas agora ele participando, então, da economia do turismo de uma forma mais frontal, principalmente no sistema hoteleiro. Então, você tem, Wittgenstein ainda não está discutindo, né, essas esferas. E Dewey, também, no mesmo momento de Wittgenstein, ele vai entender que para o comer não existe nenhuma distância entre sujeito e objeto. Né? Você tem uma tradição natural dos sentidos e ele percebe pela primeira vez que, opa, há aqui uma acepção de sentidos que a gente, como sociedade, tem feito. Começamos, então, a discutir o que vale mais em termos estéticos, a visão e a audição, mais do que o paladar, o olfato e o tato, por exemplo. Então, ele começa a usar de um pragmatismo para poder destrinchar essas categorias. Então, gente, você tem um salto enorme no final do século XX para pesquisadoras e pesquisadores que vão, de fato, enfrentar essa questão contemporânea que é da comida gostosa, ou da comida que tem gosto, da comida que é um símbolo de entretenimento, de prazer, etc. Então, vai dar conta ou tentar dar conta dessa complexidade. As pessoas que abordam isso, a primeira, na verdade, que abordou isso foi o Blas Savarin, lá antes da Revolução Francesa, né? Depois da Revolução Francesa. Blas Savarin, ele escreveu no livro Fisiologia do Gosto, ele dá ali umas dicas, né? Dá ali umas pistas de que o debate dele era estético. Só que ele não fala diretamente, abertamente, sobre filosofia estética. Né? Ele vai falar desse ponto de vista do prazer hedônico. Ele é muito mais um seguidor de Epicuro nesse sentido, né? Que ele entende a centralidade do ato de comer, só que ele vai gerar várias normas que são objetivas. Então, Blas Savarin ele não traz uma novidade para o campo de discussão estética, apesar de que a gente pode hoje, conhecendo o que a gente já conheceu, trazê-lo para esse debate ou reconhecê-lo, né, reconhecer as suas contribuições. Pois depois dele, vai vir só nos anos 90, a Caroline Crossmeyer, americana, ela vai escrever um livro
sobre gosto, né? Sobre a importância do gosto, e vai conseguir, pela primeira vez, escrever de uma forma super didática essa acepção que existe na nossa sociedade entre as categorias dos sentidos para a identificação de gosto. Já explico. Junto com ela, Nicola Perulo, que foi meu orientador lá na Itália, é um camarada que levou adiante os estudos da Caroline Kurzweil, principalmente, e inclusive se apartou dos estudos dela, agora ele está numa outra onda, né, que eu não estou acompanhando mais muito proximamente. Pois é, tive essa oportunidade de fazer esse estudo com ele, e o meu desafio nesse momento está sendo de tentar trazer essa discussão estética, né, para um olhar latino-americano e não mais europeu, né? Então, e aí eu me habilito, né, a fazê-lo pela minha própria condição, né, do nascedouro. Então, espero que haja alguma mínima contribuição para a gente poder também se desvencilhar um pouco, né, dessa centralidade, né, desse eurocentrismo. Muito embora eu esteja muito apoiado nos estudos que me precederam, que são eurocêntricos. Kevin Sweeney é outro cara que vai escrever a estética da comida, né? É uma escrita também muito tranquila de se ler, muito didática, que ele vai explicar muito essas categorias. Todos eles vão dever muito a Wittgenstein e principalmente Epicuro, né? Essa duplinha, né? Wittgenstein e Epicuro vão ser as grandes bases, e Dewey, né? No caso do Kevin Sweeney, vão ser as grandes bases de discussões dessa galera que está hoje, né, conduzindo na frente assim o debate sobre filosofia e estética da comida. Só que eu estou aqui mirando muito mais na estética do que na filosofia, tá, gente? Filosofia é um guarda-chuva e eu estou entrando pela via estética, porque já tem outras discussões acontecendo no campo da filosofia que concernem a comida, tá? E aí eu não domino essa diversidade, né, de assuntos ou de temáticas. Gente, se tiver muito complicado para vocês entenderem, vocês me chamam aí, porque eu sei que eu estou falando o nome de um monte de gente estranha, né? Então, os nomes muito pesados para quem já conhece, né, de filosofia. Mas deixa eu vir aqui. Queria parar nessa tela para a gente poder só se aprofundar numa coisa. Os sentidos que a gente chama, para a sociedade ocidental, são sempre esses mesmos 5. E eu queria que a gente ficasse sabendo, né, que a gente tivesse esse alerta de que isso são categorias que a gente inventou da nossa cabeça. Porque a gente compreendeu que, objetivamente, ou de uma forma talvez mais reduzida, os nossos sentidos são os sentidos da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. Mas tradições do extremo Oriente, por exemplo, da filosofia coreana, chinesa, japonesa, perdão, a chinesa eu desconheço, você vai ter algumas propostas, principalmente na cultura hindu, né, que traz também o aspecto da religiosidade para dentro desse debate. Você vai ter outras esferas de sentido que não cabem em apenas 5. Tá? Você tem esferas de sentidos que são muito mais amplas, né? Por exemplo, há um sentido na Índia, né, que é o sentido de consciência. Olha só, a consciência como um sentido. Não sei me aprofundar nesse assunto, mas é um dado, tá, para a gente poder compreender. Eu me ative a 5 porque, nesse momento, eu prefiro ser mais didático do que groundbreaking, né, e tentar resolver um problema que está aí para ser resolvido. Tá? Não serei eu que o fará. Mas a gente tem essas 5 categorias que a gente trabalha nesse nosso campo aqui, gente. Tá? Para lá pode ser que tenha muito mais coisa. E houve, ao curso da história, como a gente pode ver nessa pequena linha do tempo filosófica, houve uma hierarquização sendo construída em torno desses sentidos. Então, a audição e a visão foram alçadas ao topo dessa hierarquia do gosto estético. Ou seja, quando a gente chega no campo da arte, o que importa é aquilo que agrada a visão e a audição. Por isso que, quando a gente fala nas grandes artes,
podemos chegar até a sétima arte, que é o cinema, a nona arte, que foi chamada o quadrinho, né? Os quadrinhos são a nona arte. Não sei se isso é um dado preciso, cirúrgico, né? Mas eu sei que até a sexta arte parece que a coisa era oficial e depois disso ninguém mais se importou muito. Mas se você for pegar essas grandes artes que foram determinadas, canonizadas, né, como as artes, você vai ver que todas elas são artes que mexem ou que se relacionam diretamente com a visão e com a audição. A pintura, a literatura, a música, né? Enfim, a escultura, né, que é uma das artes. Então você vai ter a fotografia, em seguida o cinema, o próprio quadrinho. Tudo isso é ou depende da sua apreciação visual e auditiva. Só que nesses estudos que a gente começa a fazer agora, a gente quer invocar, na verdade, os sentidos inferiores. A gente quer reivindicar a importância dos demais sentidos para o que a gente vai chamar a partir de agora, não só de estética, mas sim de experiência estética. Joia, gente? Vamos lá. Paladar também envolve a visão, claro. Gastronomia em si é muito da visão. No livro O Homem Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, não conheço esse livro, ó. O neuro Oliver Sacks narra o caso de um paciente que perdeu a visão das cores. Olha, via tudo em tons de cinza e preto. Assim passou a ter nojo da comida e sempre tinha essas tonalidades mórbidas. Olha só. Mesmo suas comidas preferidas adquiriram um gosto ruim associado às coisas, às cores que ele enxergava. Camila, sem spoilers, Camila. Tô brincando. É por aí que vai vir nossa discussão, tá? É por aí. Vamos só primeiro entender que os sentidos inferiores precisam participar dessa construção da percepção estética. Nossa percepção, como já dizia o Merleau-Ponty é um filósofo, né? Era um filósofo francês que escreveu a percepção do gosto. E foi a percepção do gosto que ele escreveu, gente? Sim. E agora me confundi com a experiência do gosto, que é o do Nicolas Peroux. Mas ele vai escrever sobre esse caráter perspectivo da filosofia e ele vai entender o seguinte, que a nossa percepção ela vai chegar a objetos e vai constituir esse objeto, que uma vez constituído, ele vai aparecer como a razão de todas as experiências que dele tivemos ou que dele poderíamos ter. Veja o que o Ponti fala aqui. Vou repetir de novo, porque é uma fala complicada e que eu acho que se relaciona, inclusive, com isso que a Camila colocou aí. Veja, a nossa percepção vai chegar no objeto. O objeto está ali, para ser percebido. E ele vai ser constituído, né, imageticamente, né, em razão ou a partir das nossas experiências com esse objeto. Entendeu? Então, a nossa relação com o objeto é o que vai nos dar a experiência deste objeto. Não mais apenas o olhar a esse objeto, mas sim a experiência. Vamos entender um pouco mais sobre a experiência até a gente voltar para essa questão muito boa que Camila trouxe para nós neste momento. Ó. No seu livro, né, do Estética do Gosto, Nicolas Perulo, não peguei esse livro para mostrar para vocês. Ele escreve isso, eu acho muito interessante. Não é uma fala dele, eu acho que ele cita o Ítalo Calvino nesse sentido. O paladar experimenta-se. O paladar é uma categoria de gosto, gente, que vai ser central para a nossa discussão estética quando a gente fala de comida. Não é porque a comida não se relaciona com a visão. Beleza, Camila? Não é por isso, pelo contrário. Mas a centralidade da discussão do paladar, ela é ou ela passa pela experiência experimentada e não apenas idealizada, vista. Ela precisa ser sentida pela incorporação do alimento. Sem isso, não há percepção do paladar como um todo. Veja, ele como categoria individual. Então, o paladar ele traz uma complexidade da percepção estética que até muito pouco tempo, gente, nossa sociedade, a humanidade não dava conta de resolver esta crise.
tá? Eu sei que é uma crise para mim ou para gente que quer pensar comida, tá? Para a maioria das pessoas isso aí já tá, não chega nem perto de ser uma crise. O paladar, ele é uma categoria de gosto que experimenta. O mesmo a gente pode usar para o tato, que é uma categoria que toca. O olfato, categoria que sente. O paladar, experimenta-se. É a única que você, de fato, coloca para dentro de si. O paladar, gente, ele pode ser o sentido mais prazeroso e também mais agressivo que a gente vai ter em nosso sistema, dentro dessas 5 categorias. Eu gosto de usar o exemplo do lixo. Né? Lixo é um negócio que a gente já sabe, ou a gente já reconhece como algo que que tem odor, né, muito horroroso, é fedido, né, não é limpo, obviamente, né, é nojento, etc. Tem vários recursos que a gente usa. Só que o lixo, ele tem uma certa percepção muito distanciada se você apenas vê-lo. A visão, então, ela não participa da experiência do lixo de uma forma agressiva. Você pode ficar enojado de ver, não tem problema nenhum, assim, provavelmente pode acontecer. Você ouve o som do lixo. É nojento também, né? E pode não ser só lixo, né? Quem não acha talvez asqueroso o som de pisando em uma barata, sabe? Esse som já dá o suficiente, ou já abre o suficiente para te causar a repulsa. Tem gente que acha extremamente prazeroso esse som, né? Enfim, pode ser. Mas a gente está falando é uma categoria que você, por sentir, você pode criar, sim, uma reação de repulsa. A mesma coisa vai acontecer com o olfato, só que o olfato e o próprio tato, eles vão exigir um pouco mais de disponibilidade de vocês. Olha aí como são categorias ainda mais sensíveis em certos aspectos da experiência do que a visão e o olfato. Então, quando você toca um lixo, você pode sentir esse nojo do lixo nas suas mãos. Quando você sente o odor, esse odor ele pode ser tão agressivo a ponto de provocar uma reação de repulsa física. Agora, nada se compara com o paladar, porque você pode ver, ouvir, tocar e cheirar o lixo. Agora, comê-lo, aí já é uma outra categoria. O paladar experimenta. Obviamente, a gente vai chegar nisso. O paladar, ele como categoria única, ele é acessado somente pelo sentido. Perfeito? Agora, como a gente está falando de experiência, o acesso do paladar, ele nunca será um acesso isolado. Por quê? Porque ele vai depender disso que eu gosto de chamar assim, colocar, né, nessa estrutura aqui, como percepção, que a gente recorre ao Merleau-Ponty, que fala do objeto percebido e de que essa percepção ela depende da sua relação com esse objeto direto. Então você pode tocá-lo, você pode vê-lo, você pode beber dele, usá-lo. E aqui a gente coloca mais uma camada de textura para a gente ver a complexidade não só do paladar, mas da experiência agora como um todo, o paladar sendo partícipe dessa experiência, que são as chamadas crises estéticas. Gosto muito desse termo, é o termo que eu uso para meus estudos nesse momento, né, que chama-se crise estética na gastronomia. É um dos títulos, tá? Ainda estamos em fase de construção. Cada curso Comida de Pensar, desses últimos, né, que eu estou mudando o título, eu falo um negócio diferente. Então, pode ser que quando vocês vejam algum dia, se virem, né, porque, enfim, trabalho acadêmico é puxado, né, para pegar e ficar lendo. Eu provavelmente vou estar usando esse termo crises, porque, enfim, é o que eu estou mais apegado a ele. Crises estéticas. O que é isso? Crise é uma coisa muito boa no campo estético. Tá? Saibamos disso. Quando a gente fala em crise estética, a gente não está falando em crise nesse nosso sentido tradicional, de crise ligado a uma coisa ruim, né? Uma coisa que, tipo, enfim, uma dor, um problema. Né? Mas aqui a gente trata da crise como uma epifania, como um ponto, na verdade, de convergência. Olha, quem usa, pelo menos pelos meus estudos que eu encontrei, que usa pela primeira vez a ideia de crise estética,
não é ideia de crise estética, né, mas que traduz a crise estética para o cotidiano, foi um camarada chamado Gumbreth. Gumbreth, eu vou colocar eu tenho esse textinho dele escaneado, é um texto pequeno, assim. Eu posso colocar lá para vocês lerem, porque é bem interessante. Tá? Ele não é muito acessível, digamos assim, porque ele traz conceitos, né, meio pesados e tal, mas para quem tem essa abertura de, não, deixa eu ler isso aqui para ver de qual é, leia. Não tem, assim, eu acho que tem que ler, tá? Não existe texto erudito demais, entendeu? Existe talvez a sua disposição para lê-lo e se esforçar para tentar encontrar como que esse cara chegou aí. Entende, gente? Então, assim, eu sei que a academia muitas vezes ela é muito erudita, ela consegue trabalhar muito noções super profundas a partir de autores que já trabalhavam em profundidade, e isso pode afastar do público normal, mas eu devo discordar do nosso grande filósofo contemporâneo, né, do Twitter, Felipe Neto, que falou que a academia é um bando de gente pedante e que fica escrevendo coisas que o público não vai usar. Bem, como é um tweet, não tem como a gente discutir muito, porque não dá para saber de onde ele está partindo, quais são os exemplos que está usando, qual a metodologia aplicada. Veja. Mas essa piadinha à parte, eu acho que a gente pode sim, né, escavar esses textos e, a partir do nosso interesse pessoal, fazer as nossas, tirar aí das nossas compreensões a partir dele. Pois bem, ele vai falar sobre essa pequena crise, o texto dele, inclusive, é Pequenas Crises, né, estéticas do cotidiano. Ele vai falar que essas pequenas crises estéticas, elas acontecem no nosso dia a dia de uma forma total, assim, a cada momento. O que ele quer dizer de uma crise estética pequena? É o prazer desinteressado que a gente sente, ou que a gente percebe, na produção de sentimentos íntimos que temos no dia a dia, sem finalidade específica. Não estamos querendo aqui, né, tentar descobrir qual é o significado daquele filme, sabe? Mas a gente percebeu alguma coisa. E o exemplo que ele dá é engraçado até, é o exemplo do fazer a barba. Ele dava o exemplo de que certo homem tinha uma barba cheia, né? E depois de muitos anos resolveu fazer a barba. E ele, ao fazer a barba, ele descobriu as suas orelhas. Ele falou, nossa. E parou um tempo, ficando observando, né, prestigiando as suas orelhas, que afinal de contas ele não via fazia anos. E esse prazer que ele sentiu nesse momento, ou essa, que não pode não ser um prazer, né? Ou essa epifania, esse reconhecimento, é o que fez com que ele tivesse essa pequena crise estética. Ou seja, eu consegui, a partir de agora, perceber que alguma coisa mudou e eu estou aqui tentando entender o que foi, porque está mexendo com os meus sentidos de percepção. Então a gente está começando a ser encantado. O Gumbreth ele vai muito nessa linha. Ele vai usar também o exemplo do vinho. E o vinho é esse elemento super poderoso, né, para a gente poder estudar o prazer. Para quem curte o lance do vinho, eu sugiro muito o Nicola Perulo, porque ele é o especialista em estética do vinho. Né? Ele já escreveu aí uns 3 livros só sobre isso. Tem um novo que saiu, que é uma epistemologia que ele chama de epistenologia, né? Que é epistemology, epistenologia no italiano original e epistemology em inglês. Já está disponível na Amazon e tal, eu acho que consegue. Enfim, ele vai falar sobre vinho, sobre essa experiência do vinho. E Gumbreth também trata ele a partir de pequenas crises, entendendo que o vinho ele vai trazer isso, porque nenhum vinho vai ser igual toda vez. E se a gente traduzir essa ideia do vinho, a gente pode traduzir para tudo que a gente imaginar. Sabe? A gente pode reconhecer num prato de comida, como é o tema que a gente está usando aqui, a gente pode reconhecer um algo a mais. A mesma coisa, de outra forma, né, vai propor o Greimas. Greimas vai propor fraturas estéticas. Ele vai falar que essas fraturas, na verdade, são um pouco maiores que as tais das crises do Gumbreth, né? Porque essa fratura ela é um momento assim que torna suscetível a interpretações a algo que acontece na sua vida. E essas fraturas são muito bem representadas, ilustradas, sobretudo pelas Madeleines de Proust.
de quem a gente vai falar um pouquinho agora. Bem, gente, agora vai ficar fácil. Vocês já leram Em Busca do Tempo Perdido? É bem fácil de encontrar em português na internet, tá? Então podem colocar lá Em Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust, vai aparecer, vocês vão ler. Se não leram, vocês não conhecem, e vão poder ver esse conto maravilhoso que ele faz, que vai mostrar para a gente essa ideia da fratura que Greimas apontava, essa epifania que Gumbrand entendia, que é esse efeito que ele vai traduzir de uma forma, uma escrita impecável, assim, né, uma narrativa muito deliciosa. Ele vai descrever o prazer súbito que ele sentiu ao comer uma madeleine com chá lá da França. Madeleine é esses biscoitinhos, né? Não chega a ser biscoito, né, gente? Um pouco mais fofo que isso. Mas franceses, e que ele passou a infância comendo. Veja, é um negócio super corriqueiro, mas que de repente ele foi comer na idade adulta e aquilo o jogou lá para o seu passado. O efeito, né, de memória, dessa abertura da memória que os sentidos vão permitir a partir dessa crise estética, ele foi muito bem representado, como vocês sabem, no Ratatouille. Ratatouille atualizou para o século XXI o efeito das Madeleines de Proust. Vamos assistir? O Rato, além de um chefe incrível, ele é um sábio, de fato. É um filmaço, né, gente? Eu acho que todos nós que curtimos a comida, né, gastronomia, a gente tem Ratatouille como uma referência. Foi um filme que realmente conseguiu capturar muito bem o espírito de Proust, né? Eles se basearam nisso de uma forma deliberada, eu acho isso muito bonito. Eu acho legal a gente ter a referência dupla, tá? Entendendo que veio também dali, porque o texto de Proust é muito bonito e o Ratatouille, apesar de ele trazer isso e, como eu disse, uma tradução, né, para o nosso tempo, eu acho que ele também não elimina, né, a nossa ida ao texto do Proust. Ratatouille, gente. Esse efeito Ratatouille é um efeito que vai falar à memória. Então, o olfato, o paladar, a visão, tudo pode levar à memória. E o paladar certamente o fará. É o momento que você se reconhece. Paladar e olfato, aliás, são coisas que são altamente suscetíveis a despertar as nossas memórias. Já temos estudos de neurociência explicando, justificando esse fato. Né? Eu não entro por aí, tá? Eu não nado nessas águas da neurociência, não ainda, não sei se tenho a disposição de fazê-lo, mas aqui a gente vai falar muito mais sobre os imaginários, tá? Da nossa experiência estética, né? Mais do que essa ideia assim, neurocientífica, né? Então é a estética científica que a gente vai abordar aqui. Pois o efeito Ratatouille é um efeito que está intimamente ligado a essa ideia de crise estética, algo rotineiro que nos espanta. O crítico ator Ego, e aí eu me reconheço não desse jeito, tá? Porque claro que é uma caricatura que foi feita do Antônio Ego, mas a gente quando trabalha com crítica de gastronomia, principalmente de restaurante, né? Vamos dizer claramente, e exclusivamente com isso, cheguei a trabalhar exclusivamente com crítica de restaurante por um tempo, realmente você perde os seus sentidos, entende? Realmente é um preço caro que você paga, porque você perde os seus sentidos. Você vai aos restaurantes como uma obrigação necessariamente, entendeu? Você pode até ter os restaurantes que você gosta, você vai e tal, mas essa obrigação ou esse estado de alerta, de crítica, ele vai impedir julgamentos, ou então vai impedir talvez reações e sensações, entendeu? Que viriam de uma forma, ou aflorariam de uma forma espontânea, se a gente tivesse ali de uma forma desinteressada participando daquela refeição. Então, isso aconteceu ao contrário para o Antônio Ego nesse filme. Né? E isso é uma coisa que acontecia comigo um pouco mais vezes do que o Antônio Ego, de você pegar um prato, não dá nada para aquele lugar, não dá nada para aquele prato, você coloca na boca e vem o efeito Ratatouille, né, de uma forma brutal.
Foi o que aconteceu comigo, aliás, de um modo bem interessante, no restaurante Yuzuan. O restaurante Yuzuan hoje é um restaurante, né, que funciona no Clube Nipo Brasileiro, em Brasília. Quando eu fui, ele tinha acabado de abrir, sabe? Tinha aberto, não tinha acabado de abrir, tinha aberto há uns 6 meses, assim, mas ele servia só a comunidade lá do Nipo Brasileiro. E o lugar era uma lanchonete de escola, sabe, uma lanchonete de escola com bomboniere, né, vidro e tudo mais. E eu estava precisando de pauta, eu descobri que esse lugar tinha sido aberto, eu vi que ninguém tinha escrito sobre esse troço ainda no Distrito Federal. E aí eu fui lá. E era uma noite ruim, uma noite que eu estava cansado, sabe? Levei mulher e filho para esse negócio, menino ainda muito pequeno. E quando eu chego lá, o acesso ele estava super escuro, não tinha nada assim, entendeu? Eu parei o carro e quando eu desci eu falei, gente, é uma lanchonete, entendeu? Mesa de refeitório, né, com banquinho, você sem ninguém lá. E eu falei, isso aqui não está dando certo, isso aqui não presta, não tem como. E minha esposa chegou e falou assim, não, vamos lá ver. E aí eu pedi até assim, Adriana, escolhe para mim as coisas, sabe? Você sabe já como é que é o meu processo? Ah, escolhe para mim. Pois quando eu comi pela primeira vez aquele prato, cara, foi um ebifurai que eu comi, um curry, né, um carê japonês. Delicioso, delicioso, o melhor carê da minha vida. E foi uma surpresa. É claro que essa surpresa foi logo aplacada pelo fato de eu já conhecer a chefe, que eu não sabia que era ela, Alicia Meniche, que é uma chefe já notória, que trabalhou no Nilcoto, que é o melhor restaurante japonês da Brasília. Antes disso, teve também uma participação num outro restaurante japonês mítico de Brasília, fugiu o nome, ficava na academia de tênis. Enfim, tudo contribuiu então para que essa experiência fosse uma surpresa enorme para mim, porque eu não sabia quem era a chefe, o lugar parecia um refeitório e eu me abri a experiência meio amarrado, mas o paladar me despertou, nada mais. O prato até chegou bem apresentado, mas aquilo não tinha me convencido ainda. Foi o paladar que me remeteu, nesse caso não foi a minha infância, mas que me surpreendeu, que me tirou então, né, me causou essa epifania. Gente, se querem comentar, falar alguma coisa, só falar, tá, pessoal? Vocês já sabem como funciona. Olha só, isso nos leva a entender o que de fato é estética. Tá? Estética é esse mecanismo complexo, filosófico, de pensamento, de construção de percepções, de imagens, de sentidos, sobretudo de experiências. O que a gente chama de estética, vulgarmente, dentro do universo da gastronomia, da cozinha profissional, né, não é estética. Empratamento não é estética, gente. Veja, empratamento é um tema, ou estética, né, se tornou um tema dentro das faculdades de gastronomia, ligadas ao empratamento, tá? Que é um nome, inclusive, que eu não gosto, sabe? Empratamento eu acho meio palha. Porque empratamento pressupõe prato, né? Tem muito, tem muito empratamento que não precisa de prato, né? Então, assim, não é um empratamento. Mas, enfim, reduziu-se dentro da gastronomia, da compreensão popular comum, do dia a dia, corriqueira, leiga, que estética dentro da comida, do âmbito da cozinha, diz respeito ao atributo da visão. A estética é só isso. Olha, vocês já viram no MasterChef, por exemplo, né? Não é só no MasterChef, mas no MasterChef, o Fogaça pega lá um prato e fala assim, é esteticamente bonito, porém, opa, eu entendo, é super compreensível por que a gente reduziu o termo estética a isso. Primeiro porque a ideia de estética hoje, até no mercado universitário, você vai pensar na estética de beleza, né? Enfim, daquelas coisinhas que você faz, tipo peeling, né? Você tem cursos de estética, né? Para formar esteticistas. Aqui a gente está reivindicando o lugar da estética como campo de apreciação estética, né? Como campo de discussão do belo, né? Por esse caminho dessa abertura poética, dessa abertura filosófica. Então, a ideia do empratamento é a ideia que justamente apaga ou diminui a nossa possibilidade de percepção do prato como um elemento sensorial
muito maior do que aquilo que os olhos estão vendo. A gente, obviamente, come com os olhos. É um dos primeiros acessos. A gente come também com os ouvidos, gente. Não é isso? Desde quando a gente ouve o tilintar dos talheres, quando a gente tem aquele elemento, né, dentro do prato que dá crocância, ele faz todo sentido. Você pega um pastel, morde, ele não faz um creque, aquilo pode te dar, inclusive, uma repulsa àquele preparo, né? Um pastel molenga. Então, isso tudo mexe com a sua percepção estética. Ou seja, empratamento não é estética. Sim, de propósito eu coloquei preto e branco. Na verdade, eu coloquei preto e branco nessa apresentação inteira. Mas aqui eu optei por isso justamente para a gente poder tentar dar uma mascarada e uma diminuída, né, na importância do aspecto visual. Tá? Mas isso que a Camila falou faz todo sentido. Esse exemplo que foi colocado, né, da comida em preto e branco afetando o seu juízo do paladar, isso é super verdade. Você não precisa nem ver o mundo em preto e branco para poder reconhecer isso na hora que você vai comer, né? Sabe? O seu acesso, né, a sua primeiro acesso ao desejo de comer, né, de fato, ele vai vir pela visão, né? Porque quando você olha, é aquele momento de dilema, né? Eu já tive muito esse dilema do restaurante. Eu consegui superar, depois eu conto. O dilema do restaurante, de você se arrepender do prato que pediu, sabe qual é? Você pede um prato, aí você fica olhando os pratos em volta, quando você já terminou de fazer o seu pedido, você fica, nossa, por que eu não pedi aquele? Sabe? E isso é a sua visão te aguçando o sentido paladar. Ou seja, você já está ali, né, se arrependendo do seu pedido a partir do que você está vendo. E quando seu prato chega, provavelmente vai ser uma decepção, porque você pediu aquele outro. Então, isso já vai afetar também a forma que você vai perceber aquela comida. E isso vai acontecer muito com as comidas, né, dentro do nosso mercado de modo geral. Um exemplo clássico é todo o processo que o agronegócio fez dentro dos supermercados para invisibilizar a comida feia, que foi julgada como feia. Ou seja, que não era ergonômica, a que não cabia de uma forma certinha, empilhada, né, dentro das prateleiras, né? Na seção de legumes, aquelas cenouras que eram todas retorcidas, como é uma cenoura, né? Elas davam lugar, então, às cenouras que eram retinhas, porque elas se encaixavam e formavam aquela ergonomia todinha né, dava aquele prazer dito estético. Então, o aspecto da visão era muito importante para o nosso aspecto do paladar. Só que isso tudo, gente, não é limitado ao campo da visão. Apesar do exemplo que a gente tem usado esse, tudo tem a ver com o imaginário, com essa construção. Porque se a gente for notar, tem essa página do Insta, comidas feias. Comidas feias, desse jeito mesmo. Parei de seguir, tá? Porque eu enchi o saco. Normalmente eu encho o saco das coisas no Instagram. Paro de seguir, depois eu volto. Tenho tentado diminuir meu vício de Instagram, de ficar parado por muito tempo. Na verdade, já diminuí, entendeu? Eu não fico mais. Eu tento evitar. Mas, enfim, de vez em quando é legal, né? Como referência, então, é ótimo a gente poder ter esse arcabouço de contas, né? De perfis. O Comidas Feias, ele vai trabalhar o seu imaginário também. O que é uma comida feia? Entendeu? Para o nosso imaginário. A comida feia, nesse caso, Comidas Feias, é de fato feia, né? Ali eles assim, se esforçam para encontrar coisas que a gente pode considerar uma aberração, né? Coisa mal colocada. Muitas vezes já, né? Muitos perfis agora já fazem isso de propósito, né? Montam um negócio feio justamente pela beleza, né? Desse sistema comunicativo que a gente criou. Mas, quando a gente fala dos imaginários, a gente está falando o seguinte: essas verduras feias que a gente tinha no supermercado, que a gente tem muitos supermercados, e que a gente não comia de jeito nenhum, não comprava de jeito nenhum, elas apodreciam, eram jogadas fora e tudo mais, elas começam a ganhar uma nova camada de significação à medida que vieram algumas campanhas, inclusive europeias, que começaram lá, algumas campanhas pelo uso das tais das comidas feias. Né? Então, preço mais barato. E aí você teve também o boom da agricultura orgânica,
depois a gente vai problematizar o orgânico, tá? Tem essa abertura que vai fazer com que as pessoas comecem a achar até mais bonitos aquilo que tinha sido construído pela indústria, pela rede, indústria varejista, principalmente, né, como símbolo de beleza. O símbolo de beleza para a indústria varejista era aquela cenoura super redonda, pontuda, do mesmo tamanhozinho, todas elas, né, não aquela retorcida. E nosso imaginário, principalmente nós que estamos dentro da gastronomia, que cozinhamos, que comemos, né, que nos interessamos por isso, provavelmente a gente fica super satisfeito quando vê uma cenoura abraçando a outra. Né? Não sei se vocês já viram essa cena. Inclusive tem muito aí também, já viralizou como imagem no Instagram. Então, isso é o tipo de coisa que vai se ressignificando. Tá? É claro que existe um papel muito importante nessa ideia do tal do empratamento. Mas, para o debate estético, eu queria dizer para vocês que não é diferente essas três expressões que vocês estão vendo na tela. Esteticamente, elas são resultados do mesmo processo cognitivo ou perceptivo construído pelos imaginários para criar uma atração. Essa ideia do prato descentralizado, tá vendo? Já viram? Virou uma tendência de um certo tempo para cá. Antes tinha uma tendência do prato de comida, ele precisa ter altura, né? Estatura. Então colocava aí um chip de banana, pum, apontando para cima, um monte de brotinho em cima do filé e tal, criando uma cascata. Essa ideia de altitude, né, para o empratamento já foi uma coisa muito, muito importante. Agora começou-se a trabalhar com minimalismo e também com essa ideia agora desse prato cujo só o cantinho dele está preenchido por comida. E aí tem toda uma filosofia por trás, né, de que você arrasta a colher até chegar nele para fazer esse movimento, sabe? Enfim, são expressões que a gente começa a criar para poder gerar valor. Você tem o perfil do próprio René Redzepi, né, do Noma, o perfil do Noma. O Noma, ele trabalha muito com essa comida que eu chamo de gastronomia toque, né, que você precisa deixar tudo muito organizadinho, tudo encaixando em tudo, sabe? Então o Noma faz muito isso, aquela comida que é totalmente balanceada visualmente, né, um yin-yang perfeito, entende? Então assim, é coisa para a gente que tem toque, não pode sair do lugar. Mas você tem também, nessa mesma potência, o nosso querido Salt Bae, essa aberração do Instagram, do TikTok, do sei lá, acho que foi no Twitter que começou essa história, que é o camarada que deixa deslizar por esses braços peludos dele sal grosso até chegar na carne que você está prestes a comer e que ele provavelmente vai colocar na sua boca com uma faca bem pontiaguda e bem afiada. Então, essa ideia do Noma, Camila, eu entendo. Só que isso é proposital, tá? O Noma testou muita receita, ele produziu muita coisa visualmente para poder gerar, não sei se de uma forma talvez consciente, não posso ser assertivo nisso, obviamente, mas ele fez um monte de teste para ver o que emplaca, entendeu? Justamente para gerar esse tipo de proposta. Sim, para chocar, por um lado é para chocar. Só que não dá para a gente falar que não teve elaboração no tratamento. Veja, você não reconheceu a elaboração no tratamento, mas eles elaboraram, sabe? Existem estratégias que essa galera, principalmente da haute cuisine, esse pessoal do experimental, do Michelin, entendeu? Da galera que seguidores, né, viúvas do Ferran Adrià, né, essa turma toda vai poder. Ah, sério? Eita, Cami, você não deu conta dele não? Cara, eu não sei se eu topava, não. Eu acho que eu topava, porque normalmente eu topo as paradas. Acho que eu topava. Nesse camarão. A gente tá falando, gente, de um pessoal da gravação, né? Um camarão vivo que o Noma servia. Tava pulando e se mexendo. É tenso, né?
Então, tem essa coisa, porque assim, ele chegou numa estatura, veja bem, ele não fez isso de partida, você entende? Ele não fez isso de partida. Ele se deu o direito de fazer isso, dada a popularidade, o reconhecimento que ele tinha. Então, à medida que aumenta a sua capacidade de ser bajulado, né, por nós, foodies, gastrônomos, etc., ele vai se dando mais liberdade para fazer as maluquices, entendeu? O próprio Ferran Adrià fez isso demais, entendeu? Nesse tipo de provocação, essa chave, né, provocativa. Então você tem essas expressões que são expressões estéticas. E aí eu queria dizer para vocês que a expressão estética está para além do que você está vendo, inclusive está para além do que você está sentindo no paladar. A expressão estética é uma dimensão multissensorial e cultural. Não existe uma pipoca. Perdão, a pipoca que você come vai ser muito diferente da pipoca que você come, a depender do local onde você está. Para usar um exemplo super banal, pedestre, né? A gente vai ter uma pipoca em casa, que vai ter um significado, e a gente vai ter a pipoca que custa mais caro que o ingresso do Cinemark. E aquilo vai te dar uma experiência estética diferentemente da que você tem em casa. E aí vão ser vários fatores que vão incluir aí. Você vai ter experiências sensoriais que vão passar do cheiro da pipoca, que vai se tornar um odor, que muita gente vai gostar daquela intensidade odorífera, né? Já que é muita gente comendo pipoca e muita pipoca sendo feita, mas você também tem aquele carpete aveludado, né? E a cadeira acolchoada que você encosta para assistir o filme, sabe? Às vezes você está com uma temperatura super bem regulada no ar-condicionado, às vezes você está ali perto de um piso que foi derramado refrigerante na sessão anterior e está grudando no seu pé. Então, tudo isso vai fazer parte da sua experiência. A experiência estética vai ser traduzida a partir dali. O fato de você ter uma máxima que acontece sempre quando a gente fala sobre isso, o Perulo vai trazer essa história, eu acho que o Gumbert também cita isso. Pronto, eu acho que o Perulo cita o Gumbert falando sobre isso, de que você está com a pessoa amada num momento muito bom da vida de vocês, então pode ser que aquele dogão seja mais do que suficiente para você ter uma experiência memorável, sabe? E você pode levar a pessoa amada para o restaurante Michelin para ver o camarão pulando, mas se você estiver num dia complicado com a pessoa amada, se vocês estiverem discutindo guarda de criança e está prestes a implodir o relacionamento, sei lá, a experiência vai ser absolutamente outra. Ou seja, não importa a comida mais. O próprio palato, ele se esconde, ele se retrai. Ele deixa de ser o protagonista na sua formulação de experiência estética. É disso que a gente está falando quando a gente fala em estética e principalmente quando a gente fala em experiência. Não, pode insistir, Camila, por favor, cara. Eu quero que vocês insistam mais, aliás, entendeu? Porque eu saio tratorando aqui. Vamos lá. Refletindo aqui. Antes os pratos eram brancos para dar mais destaque à comida. Agora os próprios pratos são lindos, cerâmicas exclusivas. Tem chefe que vai junto, né? Fazer cerâmica. Agora tem selfie de cerâmica. Verdade. Copos diferentões, talheres únicos. Tudo faz parte do contexto citado pelo Perulo, sim. Faz parte. Ele cita muito essa parte dessa experiência. Eu vi, teve um restaurante que, não sei se você conheceu, Camilo, provavelmente, hein? Foi de um colega seu aí, ele, cara, o Saver Bistrô. Esse restaurante Saver Bistrô, ele fez uma entrada que era de arantine. Para mim, arantine sempre foi, né, essa beleza, mais ou menos beleza, né, mas essa comida de rua siciliana, entendeu? E ele criou, ou achou lá, sei lá, um troço, eu não sei o nome daquilo, um pedestal, para poder dispor os pequenos arantines como se fosse uma árvore.
Então ele vinha retorcido assim, ó, e colocava um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Veja, ele serve apenas esse único propósito de dar valor a uma única entradinha. Então, de fato, esse sistema, né, de criação de espetáculos, né, como a gente já estava falando na aula anterior, essa ideia do espetáculo, que a gente vai resumir na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre, né, a gente vai entender de uma forma mais profunda e mais pop, né, o que está acontecendo, tá, nessas nossas crises do imaginário. Mas ele usou essa coisa super exclusiva para poder dispor os seus arantines, que é uma comida vendida em food truck, né, em barraquinha, na Sicília. E ao longo da Itália inteira você vai encontrar comendo papel, entendeu? Escorrendo gordura, enfim, tá? Às vezes muito maçudo. Ainda tem aqueles, os surrealismos do Blumenthal, que coloca névoa no restaurante, te dá um fone de ouvido para comer ouvindo o mar. Isso, gente, veja, a gente não está aqui se colocando numa posição de crítico disso, a gente está se colocando numa posição de perceptivo, de perceptores, né, dessas construções do imaginário. A comida, ela começa a ser tratada de uma forma mais profunda por esses filósofos que eu citei, como Perula e Krosmayer, que trazem de uma forma muito, muito primorosa e muito inédita, né, esses estudos sobre a estética da comida, porque a gente já tem o benefício da sociedade do espetáculo. Se a gente for recorrer a Lipovetsky, não sei se vocês conhecem, a estetização do mundo, o Fala ficou olhando para os livros. A estetização do mundo, do Lipovetsky e do Serroy, é um livro que vai tratar muito sobre como que são os arranjos da sociedade, que eles chamam de uma sociedade do hiperconsumo, né? Uma sociedade hipermediática. Né? Ou seja, a gente está sendo assaltado por informações, por imagens o tempo inteiro. No Instagram, se você aperta qualquer botão lá, você já começa a ficar farto de imagens, né, na primeira rodada que dá. Aliás, você não precisa nem rodar, porque ele já atualiza. Ele fala da sociedade do hiperespetáculo, já superando a sociedade do espetáculo. Já não estamos mais naquela sociedade do espetáculo que apontava Benjamin, né, quando falava, né, que a gente estava entrando nessa sociedade, né, de massa, não sei o quê. Então, essa conversa já começa a ficar para trás, porque agora o espetáculo não está mais aprisionado às esferas da construção artística. É isso que aconteceu na nossa sociedade. E por isso que a gente não pode depender dela. Veja, até, se lembra quando eu mostrei para vocês na aula anterior aquele progresso da mídia? A gente controlava a mídia, ou pelo menos a gente achava que a gente controlava a mídia, né? Até hoje a gente ainda acha, mas a gente achava que controlava cada vez um pouco mais a mídia, porque ela era absolutamente hegemônica. Ela te falava o que assistir, o que consumir. Acabou. Então, o cinema de Hollywood ele vai ter uma penetração enorme no Brasil por conta de um processo de consumo, né? Facilitado por uma questão de imposto, facilitado por uma cultura e uma educação que se abre ou que se anula, na verdade, né? Anula sua própria dimensão cultural para receber a estrangeira. Nesse caso de Hollywood, aí teve uma altíssima penetração. A mesma coisa os romances, né? Os grandes romances de heróis, os romances de vampiros, né? Os romances de mistério, eles vão ganhar uma grande penetração de mercado mesmo. Mas você tinha esses locos em que se vendia isso. Você tinha televisão, você tinha um cinema, você tinha livraria, você tinha locadora, e ali acabava. Ali acabava. Agora, já não está mais na mão de ninguém controlar isso. É impossível a gente medir quais são os lugares de produção de imagem e de espetáculo, de entretenimento. Veja, antes, realmente, entretenimento era sinônimo de arte. Porque para você escapar desse mundo sozinho, entendeu? Você tinha que se dedicar a alguma arte. Você tinha que escrever, ou você tinha que assistir um filme, ou ler um livro. Não tinha muito o que fazer, sabe? Tinha os videogames que começam a empurrar essa conversa, né? A televisão, com programas, e enfim. Mas eles eram todos muito concentrados. E agora a ideia de entretenimento mudou. Agora você se entretém por qualquer coisa. Você se entretém com a discussão de terceiros no Twitter, né? Você está lá já andando já pelo 75º tweet, vendo a discussão de pessoas que você não conhece sobre um assunto que você não domina.
Então, esse é o aspecto do entretenimento em que entramos hoje, na sociedade do hiperespetáculo. E por isso que a estética ela não pode mais se resumir a esse plano de entendimento dos sentidos, mas sim ao plano da experiência. No caso da comida, essa experiência ela vem com todos os sentidos carregadíssimos, porque tem o tato muito presente, como a Camila tinha mencionado, o tato está muito presente na nossa comida, sabe? A gente sente a comida nas mãos, principalmente aquilo que a gente come com a mão mesmo. A batata frita você vai comer com a mão, não é isso? O próprio talher, esses talheres, né, com outros formatos que acontecem, eles também vão gerar essa percepção, essa mudança de sentido, entende? A louça que se coloca também é para gerar esse tipo de desconforto, esse tipo de crise, pequena crise estética. Então, a partir daí, são outras coisas que vão favorecendo. O Blumenthal, obviamente, ele faz um espetáculo surrealista mesmo. A ideia dele é essa, né? Ele propõe isso. Ah, legal, tato da língua. Eu não trabalhava essa perspectiva, não. Legal, obrigado pela contribuição. A sensação na boca, né? Para mim, eu tenho usado isso tudo como palato, sabe? A própria sensação de tocar na boca, o quente, o frio, o doce, o amargo, o calor, o duro, né? O mole. Mas legal ter essa compreensão do tato da boca. Macio, borbulhante, áspero, liso, pegajoso. Aliás, gente, essas categorias também de sentidos da língua são balelas, tá? Não cai, a gente não precisa mais cair nisso, né? Já superamos, né? Esse negócio na ponta da língua a gente sente doce, aí umami. A gente chegou no umami, né? Doce, amargo, azedo, salgado e umami. Depois, se a gente for para as culturas orientais também, a gente vai encontrar vários outros. O pegajoso é um tipo de sensação na língua desse tato na língua que a Camila cita, que eles usam muito, né? O picante, eles usam muito. Inclusive, tem uma categoria de sabor usada muito pelos japoneses que chama-se insosso. O insosso é uma categoria de sabor. Porque o insosso, ele não é algo ele não é sem sabor, né? Ele é abaixo do sabor. Ou seja, ele causa uma percepção também. Né? Ou seja, eu não sinto o sabor de uma forma plena, sabe? Então, como eu deveria. Isso também é parte dos imaginários, mas você sente algum sabor. A comida insossa ela vai ser muito importante, né, para o Japão, porque o Japão trabalha muito com insosso. O vídeo Gohan, Gohan é um prato que, mesmo temperado, ele é insosso. O umami, na verdade, foi uma alternativa, uma construção, né, da indústria dos ultraprocessados japonesas, principalmente. Asiáticas, mas principalmente japonesas, e foi quem mais alcançou outros polos do mundo na sua comercialização. A indústria japonesa é muito presente na nossa sociedade desde muito tempo, tá, gente? Yakult, que vocês tomaram quando criança, é japonês. Aquelas bebidas... o miojo, né? Nissin Ramen. E o miojo é o grande exemplo, né? Porque o ramen, né? Ele tem na sua composição o glutamato monossódico. Mas esse glutamato monossódico ele é alcançado principalmente pelas folhas de kombu e pelo como é o nome? Aquele peixe ralado, katsuobushi, né? Katsuobushi. O katsuobushi, que é um peixe muito fermentado, seco e que tem um sabor que você acha que está reconhecendo como salgado. Só que ele, na verdade, é umami. Ele tem uma confusão muito grande com salgado. Então, não é uma categoria muito explícita, é uma categoria que a gente, como sociedade ocidental, teve talvez pouco acesso, porque o umami está ligado justamente ao sabor de terra. Mas não, ele não é expresso pelo glutamato monossódico. O glutamato monossódico que roubou, mais uma vez, sequestrou essa narrativa do umami para si. Então você vê muitos chefes asiáticos usando com muita tranquilidade o glutamato monossódico, ou que tem uma culinária inspirada nas culinárias
do Extremo Oriente, você vai ter esse uso, né, muito intenso. Em Brasília tem o Taipá, não sei se vocês já ouviram falar no Taipá, que é um restaurante que já foi muito premiado, é um restaurante que foi citado, entrou na lista de PIB Gourmand do Michelin, do Guia Michelin. O Taipá, ele usa muito, né, glutamato monossódico para realçar o sabor da comida, esse sabor umami. E ele usa indiscriminadamente, inclusive. Ceviche cheio de umami. Entendeu? Enfim, tem uma discussão, né, do glutamato monossódico, porque você tem o aera, pode continuar sendo, Camilo, não tem problema, cara. Assim, acontece, entendeu? Que nem no Biscoitos Mineiros, que eles usam muito margarina. Biscoitos Mineiros usam muito margarina, entendeu? Desculpa, galera, que não é de Brasília. A gente falando aqui de uns lugares aqui muito próximos, mas vocês vão perceber isso também nos seus lugares, né? O glutamato é muito usado. Mas o sabor umami, gente, é um sabor de alga, é o sabor que vem das folhas de kombu, é o sabor que vem do katsuobushi, né, desse processo de fermentação. Então, o umami, ele traz esse aspecto, né, um sabor muito natural, assim, que é um sabor que não tem muito na nossa cultura brasileira, nesse sentido, né, como fora criado. Agora, tudo tem muito de narrativa, né? Estamos reféns das narrativas. Então, tudo é muito narrativo, inclusive quando fala do glutamato monossódico, que, aliás, tem grandes defensores, né? Defensores muito fiéis do GMO, né? Gente, aí vamos entrar em outra categoria de análise estética, que é pela via da positividade e da negatividade. Essas duas categorias são usadas pelo Byung-Chul Han. Não sei se vocês já ouviram falar desse pesquisador, desse professor e autor, né? Byung-Chul Han. Joguei aqui para vocês. Byung-Chul Han, ele escreveu o livro mais famoso dele, A Sociedade do Cansaço. É um livro bem interessante, mas o livro que eu me debruço para poder trazer para essa aula, para a gente poder pensar essa categoria de análise, é um chamado A Salvação do Belo. Muito legal como que o Byung-Chul Han vai trazer isso para a gente, porque ele traz isso numa perspectiva que a gente pode compreender sobre o que é o belo na nossa sociedade hoje. Kant usou o exemplo da rosa. O exemplo da rosa, gente, é um exemplo que não faz jus à complexidade tecnológica e, enfim, banal, inclusive, né, a qual chegamos. Ou seja, a natureza não dá conta mais de responder a esses nossos auspícios, né, de significação. Mas, quem sabe, o iPhone e a depilação tenham. Então, a partir daí, Byung-Chul Han começa a descrever o que é esse sentimento estético que a gente tem hoje e como que ele mexe na nossa percepção. Veja, gente, a ideia de positividade e negatividade colocada por Han é muito simples. Ele vai falar o seguinte, que a nossa sociedade hoje, o que ela tem é uma busca enorme, uma busca insistente pela positividade. O que seria positividade? Seria a falta de obstáculos. Seria algo pleno, seria, enfim, um acesso facilitado a tudo. E ele vai entender que isso está em tudo na nossa vida de hoje, cotidiana, em todos os nossos gadgets e até na nossa forma de interagir. A gente quer ter o menos de negatividade possível nas nossas interações do dia a dia. Inclusive, ou principalmente, quando a gente fala do nosso próprio sentido do tato, por exemplo. O iPhone, ele foi desenvolvido para gerar uma sensação do tato, que é uma geração de uma estética altamente positivista ou positiva. Em qual sentido? Na nossa história, a gente sempre teve botões no telefone, né? Antes de celulares, eram botões. Ou então aquela rodelinha que você fazia assim. Não sei quantos pegaram isso. Né? E se você errava o número, aí você tinha que repetir tudo de novo, né? Desligar, ligar. E isso gerava muita negatividade. Nos próprios celulares que a gente começou a ter portáteis, a gente tem
aquele flip, a gente tinha os botõezinhos, não é isso? O iPhone, ele traz essa inovação, que não é dela, né, não é da Apple, é de estudos que já estavam rolando, financiados inclusive pelo governo americano, ou seja, foi a participação, né, do dinheiro público, né, criando essa tecnologia super de ponta que é da touch screen. A touch screen se torna, então, o grande símbolo dessa nossa sociedade positiva, segundo o Han. Porque agora a gente tem absoluta repulsa à aspereza de um celular. Ele precisa ser altamente liso, ele precisa não oferecer nenhum tipo de resistência ao você deslizar por ele. E por isso que essas telas começam a ficar cada vez mais finas, lisas, satisfatórias para o seu tato. É como se estivesse sendo bajulado o tato, sabe? Você não quer ter mais essa dificuldade de arrastar ou ter, né, obstáculos diante da sua navegação. A mesma coisa vai acontecer em uma outra instância com a depilação. A depilação brasileira, a famosa Brazilian Wax, se tornou um símbolo mundial, né, da imagem e do corpo belo. O corpo belo é um corpo sem pelos. Nossa sociedade criou ou categorizou o pelo como um objeto ou um algo, né, que a gente carrega que não é desejável. E por isso a nossa sociedade começou a depilar-se. E depilar-se cada vez mais. Então as mulheres, vocês podem falar muito melhor do que eu sobre isso, o quanto que a nossa sociedade vai oprimir, principalmente o corpo feminino, a partir dessa ideia da beleza, que seja uma beleza lisa. E aí é quando o Han usa essas categorias do liso e do polido, né? A nossa intenção como sociedade passa a ser altamente positiva. Então as rugas, elas são um símbolo de negatividade. A celulite é um símbolo de negatividade. Os pelos também são um símbolo de negatividade. E por isso que os biquínis foram diminuindo e o corte, né, o shape da depilação passou a zero. Começou a ser diminuído. E isso que sempre oprimia o corpo das mulheres passou também a oprimir o corpo dos homens, masculinos, né, que também passam a ser desejados a partir dessas instâncias que são colocadas pelo imaginário, ou seja, por essa produção de imagens perfeitas, né? Ou que você precisa, né? Imagens Gabriela Pugliese, né? Que você precisa alcançar, que você precisa querer, né? A partir desse momento, então, o corpo masculino também precisa ter os seus pelos eliminados a fim de poder compor ou então se relacionar com a sociedade positivista de agora. É o que aconteceu com o Steve Carell nesse filme Andy, né? O personagem Andy nesse filme Virgem de 40 anos. A ode ao liso como expressão estética do machismo, racismo e desculpa, idadismo. Interessante isso. Ode à juventude, à infância hipersexualizada. Bem, a gente não precisa nem ir muito longe, né? A gente já sabe, a gente já reconhece. As pessoas estão se transformando em Kens e Barbies, não é isso? E o Ken e a Barbie, se vocês já tiraram a roupa do Ken ou da Barbie, não tem nada embaixo. É tudo muito liso. É liso a ponto de não ser mais nem humano. Então a gente está buscando justamente um ideal de perfeição que é inatingível, inclusive, sabe? Mas passa por esse julgamento. E isso tudo foi uma construção que a gente vai ter de imagem, uma construção que é estética. Os próprios filtros do Instagram infantilizam cada vez mais os rostos, liso, brilhante, plastificado. Sim, o plástico é um ideal. Que aí você tem até os cílios, né? E brilha o seu rosto. Teve até uma moça eu segui no Instagram, olhei e falei assim, o que ela fez no rosto? Porque eu tava passando rápido, assim. O que ela fez no rosto? Voltei e falei, tá, esse filtro no Instagram. Entendeu? Você até fala assim, cara, quem é essa pessoa? Mas enfim, é isso. A gente está se vendo e a gente está buscando se representar como cartoons, como desenho animado. E aí a gente começa a entender por que, né, que há esses fetiches, né, inclusive com desenho animado, né, fetiches sexuais e tudo mais, com desenho animado.
que é uma coisa que eu sempre achei super bizarra, assim, mas que sempre foi retratado com muita naturalidade, principalmente no cinema, né? Normalmente se referindo à população nerd, né, chamada de nerd. E aí você vai ter, então, essa busca por esse ideal do liso, que é o ideal novo do belo. Han vai fazer um discurso bem interessante nesse livro, super curto, como todos os livros do Han, e ele vai chegar à conclusão de que a salvação do belo é a salvação do outro. Ou seja, para a gente poder resgatar o belo dessa prisão positivista, a gente precisa se entregar, né, à empatia, pelo menos. Então é muito legal o livro, recomendo para vocês. É um livro que eu tenho ele em espanhol no Kindle, mas ele é fácil de achar, ele não é caro, então se vocês tiverem interesse, vale muito a pena. Legal, gente? Agora a gente chega aqui numa outra discussão. Vamos abrir mais uma discussão, deixa eu ver se tem tempo para isso. Temos. E essa discussão vai ser, então, a nossa conclusão dessa nossa conversa, porque a gente vai perguntar isso. Entendendo essa coisa da estética, essas novas definições, a gente pode perguntar o que é, de fato, uma autoria. O que é uma cozinha de autor, por exemplo, se há. Antes da gente começar a conversa, a gente não mostrou nenhum videozinho. Teve o Ratatouille. Eu quero mostrar para vocês 2 vídeos que podem nos dar uma dimensão interessante sobre o que é a tal da estética. O primeiro vai vir agora, depois o segundo, eu acho que depois da gente falar sobre esses pratos. O primeiro é o que é, de fato, essa criação, ou essa autoria, a partir da voz de Raul Seixas, Raulzito Seixas. Vamos lá? Vocês estão prontas? Pois é, minha gente. O quanto disso, para a gente poder abrir essa nossa discussão, é autoria. Você tem uma música que não é, né, do Raul Seixas intérprete, com uma outra música cuja melodia também não é dele, mas aí você tem um bicho que é novo. Ou seja, você tem a construção de algo que pavimentou, no caso Raul Seixas, né, toda uma nova expressão do rock a partir de um viés, de uma estética brasileira. A mesma coisa fizeram Tim Maia, Chiquinha Gonzaga lá atrás com a valsa, né, transformada em choro por ela. Então, o choro habitava esses salões europeus, né, e depois com esse cruzamento, né, com a periferia carioca, ele ganha uma expressão absolutamente nova. Então, a gente tem dentro desses estilos, e a gente pode falar de vários, né, dentro da música, né, essas expressões que nascem a partir de uma captura ou de um uso de elementos que são estrangeiros, né, à sua própria cultura, para poder criar uma nova. É disso que a gente está falando quando a gente fala em autoria. Vamos voltar para ou começar a abrir a nossa problemática, que é esta daqui. Não sei quantos de vocês conhecem, mas aqui a gente tem 3 expressões que a gente pode discutir, que são muito conhecidas, muito fáceis da gente poder reconhecer em qualquer lugar do Brasil que a gente estiver, né? A primeira é essa pergunta que eu coloquei para vocês. Existe cozinha de autor? O que a define? Criação estética precisa ser original? O que me dizem? Querem comentar, gente? Carol não veio hoje, né? Carol que gosta dessas polêmicas, mas Camila certamente. O que você acha, Camila? Existe uma cozinha de autor? Autoria na cozinha é algo? Acho que existe. Eu vou abrir o microfone que fica mais Por fácil. favor. Eu não sei, é uma pergunta difícil mesmo, mas eu fico pensando assim, existe, só que não do nada, né? Você não está inventando a roda. Você está partindo de raízes, de história, de cultura e inovando talvez na construção desses saberes que são tradicionais, que são antigos, que são históricos. E daí você pode criar uma receita nova a partir disso, né?
respeitando seus mais velhos, né? Digamos assim. Esse é como o Raul Seixas faz, né? Ele pega referências históricas, não foi ele que inventou, mas ele cria algo novo a partir dessa mescla. Não sei também. Tô divagando. Ótima, ótima divagação. Vou até trazer outro exemplo para poder nos aprumar um pouco melhor a nossa discussão aqui. Por quê? Porque agora eu vou mostrar para vocês um exemplo do Quentin Tarantino. Vocês conhecem o Quentin Tarantino, né? Todo mundo conhece? O cinema do Tarantino. Se não conhece, pelo menos já ouviu falar, já sabe mais ou menos como é que é. E Tarantino é tido como um dos grandes diretores super originais da nossa geração. Vamos ver? Starting out. Minha gente. E aí, essa pergunta da Camila? É plágio, é? Uma assinatura pessoal, eu acho. Veja, o caso Tarantino é um caso bem interessante para a gente trazer quando a gente fala sobre autoria, justamente por conta do disparate que esse homem tem de copiar, de fato, planos, cenas, sequências, né, nos seus próprios filmes. Por quê? Ele faz isso de uma forma tão, mas tão evidente, só que também, por outro lado, ele coloca, ou ele desloca o significado de uma forma tão, tão, tão grande, entendeu? Que você não consegue considerar plágio. No sentido técnico, não é plágio. Até porque ele desloca de uma forma muito profunda. Primeiro que ele usa planos, né? Os planos estão aí para ser copiados, porque o próprio cinema já construiu um repertório de planos, plano americano, plano close e tudo mais. Então você vai ter, né, esse jogo de câmera, de luzes, né? Então, primeiro que Tarantino ele é muito sagaz ao fazer isso, porque ele copia espíritos, ele copia premissas, ele copia aspectos iconográficos, técnicos, né, de filmes, para fazer, na verdade, claras homenagens a esses filmes. Então, como ele não faz isso de uma forma sutil, quando veio a noiva, né, do Kill Bill com a indumentária do Bruce Lee, aquilo ficou muito claro, né? O pessoal que conhece cinema, que gosta, cinéfilos como eu, né, olharam e falaram assim, cara, Bruce Lee, entendeu? Então você já percebe ali uma homenagem que ele está querendo fazer àquele cinema. Então, ao você fazer isso de uma forma deliberada, clara, e que não mantém, né, a mesma concepção original, com a mesma narrativa, a mesma intenção, isso não pode ser considerado plágio. Então, de fato, houve ali uma certa uma originalidade acontecendo. Você pode, né, elaborar se é bom, se é ruim, essa não é a questão. E na comida? E na cozinha? Como que se dá a autoria? Primeiro, vamos passar rapidinho nesses 3 pratos. Você tem esse famoso dadinho de tapioca do Mocotó, que dizem ter sido um erro, na verdade, do Rodrigo Oliveira, que virou isso. Né? Ele falou, opa, deixa eu fritar esses negócios, e virou o dadinho de tapioca. A receita que ele estava querendo fazer era uma receita muito básica. O dadinho de tapioca, a gente reconhece ele em várias das nossas receitas, do nosso repertório super vasto à base de polvilho, né? E goma de tapioca, enfim. A gente vai ter essas expressões muito parecidas. A forma do dadinho, a combinação com a geleia de pimenta, aquela coisa, isso aí foi muito do próprio Rodrigo Oliveira. Só que ele não pode dominar ou chamar para si a autoria desse prato, porque esse prato agora está sendo reproduzido em qualquer lugar do mundo. Só no Brasil, na verdade. Então ele está sendo reproduzido. E você simplesmente não há, uma legislação acerca de autoria no que tange receita. É uma discussão enorme. Até hoje morreu o camarada, inclusive disputando, né, o primeiro polpetone São Paulista, né, o Parmegiana, né, paulista, porque o Parmegiana é uma invenção brasileira, né, paulistana, dos imigrantes, tal, saudosos, que empanaram a carne. O italiano não empana a carne e coloca no molho, né? Ou é a milanesa ou faz a parmegiana, que é com berinjela. Então, essa é uma expressão que nasce no Brasil, né, dessa construção, e você tem uma disputa
uma disputa como a que aconteceu nessa maçaroca de creme de leite com batata palha e arroz. Esse infame Camarões Internacionais, ou Camarão Internacional, infame prato do infame Coco Bambu Restaurante, que ele é um caso muito interessante. Essa argamassa, eu recomendo, se você estiver fazendo, né, uma grande obra no teu estômago, aí você recorrer a ela. Caso contrário, opte por uma coisa mais interessante que tenha gosto de alguma coisa. O Camarão Internacional, foi uma piada mesmo, tá, gente? O Camarão Internacional, ele está aí porque ele representa uma disputa bem interessante no nosso mercado gastronômico brasileiro. Não sei se vocês sabem, mas o Coco Bambu, ele era uma pizzaria e tapiocaria, né, em Fortaleza. E você tinha o Camarões, que é esse restaurante super famoso em Natal. Aliás, foi o grande restaurante da minha lua de mel. Né? A gente comeu lá 2 vezes nesse restaurante durante a lua de mel. Restaurante Camarões. E o Coco Bambu, ele no projeto de expansão, criou na beira-mar de Fortaleza um restaurante chamado Camarões, com os pratos todinhos do cardápio do Camarões de Natal. E a partir daí, ele começa um projeto de expansão maior. Diz a lenda que o camarada do Camarões estava muito tranquilo do camarada abrir o Camarões em Fortaleza, não estava nem aí. Mas quando esse camarada chegou a Brasília, que foi o primeiro ponto de instalação do Coco Bambu fora, né, do Ceará, veio para Brasília, e aí, Brasília, você teve o Camarões. E aí o dono do Camarões em Natal ficou super furioso e fez com que o Coco Bambu ajustasse algumas receitas e mudasse, inclusive, o nome para Coco Bambu Fruto do Mar. O Nau, ele copia algumas coisas, né? Mas aí se tornou uma briga diferente, sabe? Porque o Nau tem muita coisa meio genérica também, meio diferente. O Nau é esse restaurante lá da Paraíba, que também está instalado em outros lugares do Brasil, o pessoal do Mangai, né? Mesmo grupo do Mangai. Só que quem fez, na verdade, quem implicou com o Coco Bambu e brigou de frente com ele, foi um restaurante chamado Recanto do Camarão, em Brasília, mais uma vez, que aconteceu essa bagaça toda, porque o Recanto do Camarão, na verdade, era uma empresa de fornecimento de frutos do mar. Então, o Coco Bambu comprava os frutos do mar dessa pessoa, desse grupo, que resolveu abrir um restaurante concorrente do Coco Bambu, praticando os preços do fornecimento que eles já tinham, domínio, e dando uma boicotada no próprio Coco Bambu. Olha a estratégia. E o Coco Bambu ficou furioso e foi processar por plágio o Recanto do Camarão, sendo que ele próprio estava carregando um processo de plágio do Camarões. E está um imbróglio judicial até hoje esse negócio. E aí você tem o Nau, e não é só o Nau, qualquer bodeguinha de norte a sul do país, onde você tem o tal do Coco Bambu, você vai ter esse camarão internacional aparecendo. Você teve camarão internacional, gente sendo obrigada a fazer camarão internacional no MasterChef. Não sei se vocês viram isso. Foi algum famoso que pediu. Eu queria que fizesse meu prato favorito, camarão internacional. Né? O camarão internacional é o Bolsonaro dos pratos né, dessa gourmetização, sabe? É assim, atira para todo lado, entendeu? Sabe? Mas o gosto é só retrogosto que vem dali. Não tem nada, não tem conteúdo. Né? Sobra camarão. Quer dizer, falta camarão, sobra arroz. Né? E vira uma papa, indigesta pra caramba. Enfim, é isso. Então, o camarão internacional ele começa a ser reproduzido loucamente. Ele se torna um prato muito popular por essa associação à ideia de sofisticação que o Coco Bambu conseguiu emplacar. E sobre isso a gente vai falar mais na conversa com a Tainá, que está gravada. Tá? Que a gente explica um pouco melhor sobre esse resíduo, né, do processo de gastronomização, que é a gourmetização. E o terceiro prato, dentro dessa chave do plágio, é esse manjar, né, de abacaxi com tapioca, uma coisa assim, brulé, que a concorrente do MasterChef, Michele, que ganhou o MasterChef, alguma das edições aí,
ganhou com esse prato, e logo a chefe Bel Coelho ficou revoltada nas redes sociais, acusando a moça de ter cometido plágio porque o prato era dela. E aí foi um fuzuê enorme, foi um conversê danado. Levantou-se a carta, né, de que não há legislação sobre plágio. E aí a Bel Coelho ela voltou atrás e reconheceu que a receita está aí para ser copiada mesmo, né? Como se ela não tivesse talvez copiado dela. O caso do coco bambu é um pouco diferente, porque ele tem um plágio que é comercial. Então, plágio industrial, por conta da escala, é o que vai para a justiça, tá? Então, basicamente, eles vão analisar se o camarão internacional de um é internacional e se o outro é internacionais, sabe? Um vai com creme de leite, outro é com nata, entendeu? Um vai com batata palha fina, outro com grossa. Um é cubo de mortadela, outro de presunto, enfim. É isso que vai ser determinado, basicamente, porque foi uma cópia do modelo de negócio. Aí sim o bicho pega. Quando é a receita pura e simples, não. Agora, o que a estética tem a ver com esse processo todo? É que toda essa discussão que a gente está fazendo, ela é estética. Igualmente estética. Não tem a ver com, porque o dadinho tapioca do Rodrigo Oliveira é divino e a maçaroca do coco bambu é horroroso. Não tem nada a ver com esse tipo de juízo de valor. Eu, inclusive, expressei aqui com tranquilidade, como eu costumo fazer. Mas não tem a ver com isso. A estética é a expressão desses pratos. Eles transmitem algo chamado ideologia. Estética também tem uma abertura para a expressão política da coisa. E por isso que a gente termina hoje a conversa falando sobre isso. A estética, ela invoca um posicionamento político. Mesmo que você não tenha um atestado de militância. A partir das suas escolhas, que a gente já falou que comida é escolha lá atrás, não é isso? E a ideologia ela vem junto com a cultura, e você vai expressar isso a partir da sua arquitetura, a partir do vestuário, a partir da sua louça de cerâmica, né, aquela que a gente estava comentando mais cedo, das relações que você estabelece, tudo isso gera crises estéticas. E aí que eu coloquei como dois lados de uma moeda, coloquei aqui um Lucas Ramu e o pessoal do Objeto Encontrado, uma cafeteria em Brasília. Tá? Eu usei alguns exemplos meio locais aqui, gente, mas, enfim, serve para tudo, tá? A gente poderia estar falando, sei lá, da Janaína Rueda, de São Paulo, né? Ou então do Rafael, lá do Rafael Bastos, que tornou bom, que virou meme aí, né? Com suas piadas anti-Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, né? No Porto Cave. Então, você tem aí essas expressões que são militantes, por exemplo, mas você reconhece, por exemplo, pelos fornecedores. No caso aqui do Lucas Ramu, ele está aqui posando com arroz da Copan, né? Que são os arrozes, né? Da produção do MST, arroz orgânico da agricultura familiar. É o que ele começa a usar e isso já é um posicionamento político estético. O estético não é porque ele é uma categoria estética, é porque ele é estético. A estética do prato ela não aparece somente em como o produto é apresentado, mas também em como ele foi comprado. Porque você está ali, a partir daquele arroz da agricultura familiar, criando uma narrativa e trazendo ou estabelecendo um vínculo que é para a experiência estética daquela pessoa que vai consumi-lo. A mesma coisa o faz o Júnior Druski, esse camarada que ficou famoso, né, por querer que as pessoas morram, né, principalmente os idosos, em vez de fechar por alguns meses o seu restaurante. Ele preferia, então, o genocídio voluntário das pessoas, não dele, obviamente, dos parças, que não é trabalhar, mas sim dos seus funcionários, principalmente, e alguns clientes mais desavisados, ou que compartilhassem da mesma ideologia dele, e ele jogou isso para as lojas do Madeiro, essa grande rede que começa a se vender como uma rede super orgânica, né, com as relações com produtores locais e tudo mais. Quem já viu o filme no Cinemark provavelmente já viu a propaganda dele com o Luciano Huck, né, que é um grande defensor da democracia, não é isso?
e também um ser ilibado no que tange negócios sustentáveis, né, e agroecologia, a ponto dele fazer um comercial falando que o palmito dele só vinha daquele produtor, até a gente descobrir que o negócio saiu do ar justamente por conta de acusações de que ele, na verdade, estava oprimindo, né? Estava, na verdade, no IES Madeiro era passado na sala de aula como exemplo de caso de sucesso. O caso de sucesso está aí. Você cria relações nocivas com os seus fornecedores, cria uma rede de dependência, né, do fornecedor, falando que ele só vai fornecer para si, e a partir do momento em que toda a produção desse fornecedor vai para a rede desse restaurante, o fornecedor fica na mão desse cara, e esse cara pode falar o preço que ele quiser, porque ele vai destruir o pequeno. É esse o projeto, tá? Do Luciano Huck e do menino aqui, do Druski, que é o fã do genocídio. Então, você tem muito claro aí a proposta estética do seu sanduíche. Seu sanduíche vem sim carregado com todo esse peso. Tanto é que quando ele fez essa declaração, choveu de comentários, até gente que gostava do Madeiro, né, e entendia o Madeiro como esse lugar, né, super bacana, case de sucesso de negócio. Você tinha gente detonando o Madeiro por conta de uma posição política. E isso vai começar a acontecer não só nesse campo da vida, mas em todas as outras expressões. E isso, gente, chama-se crise estética. Está em tudo. Comida está em tudo. E tudo gera crise estética. É essa a nossa conversa de hoje. No laço do tempo, mas tudo certo. Na próxima aula, gente, quarta-feira, a gente vai ler, leiam, tá? Na nossa plataforma de ensino, tem um texto super legal, está em inglês, que é de uma autora chamada Lisa Abendt, autora dinamarquesa, que ela vai escrever sobre o 50 Best, né, aquele prêmio dos restaurantes, que ela foi acompanhar a premiação do Gagan Anand, que é o chefe indiano, né, super sinistro, um restaurante em Singapura, acho que fechou o restaurante, uma coisa assim, mas ela acompanha e ela vai colocar a boca no trombone para falar como são plásticas, como são, enfim, vocês vão ler, como que aquilo tudo é um show estético de entretenimento que não serve, na verdade, para balizar qualquer coisa em termos de qualidade. O texto dela está em inglês, mas se você não lê inglês legal, manda no Google o tradutor para português, que está dando para ler joia, entendeu? Está uma tradução que vai ter lá umas derrapadas, mas você consegue chegar até o final tranquilo. Tá bom, gente? É uma reportagem bem interessante que vai embasar parte da nossa conversa na próxima aula, em que falaremos sobre apocalipse zumbi e havaianas. Sempre dando essa deixinha para vocês. E por hoje é só. Obrigado demais, Camila, por essa participação tão intensa. Mari foi embora, mas fica o meu abraço. Maria Luísa, valeu. Carol e mais a galera que está acompanhando só a gravação. Um grande beijo. Tchau.